Prevê-se que a população mundial passará dos 7,9 em 2021 para 9,5 bilhões em 2050. A demanda global por alimentos aumentará em 50% e os recursos hídricos terão sua demanda aumentada em 170% para produzir esses alimentos. Uma área do tamanho da América do Sul é usada para a produção agrícola e ainda mais terra é usada para criar gado. A produção agrícola é responsável pelo desmatamento contínuo, com implicações devastadoras para o meio ambiente, contribuindo para a mudança climática e extinção em massa de espécies. As safras usadas como ração para o gado impulsionam a expansão das terras agrícolas tropicais. Como atender a essa demanda por alimentos de uma população crescente? Como diminuir o uso dos recursos naturais na produção de alimentos? Uma alternativa bastante viável são os insetos. Ao formar uma aliança com insetos em vez de uma relação de adversário, o dilema de aumentar a população e o consumo pode ser resolvido. Insetos podem ser usados de duas formas. Diretamente como alimento humano, os insetos foram usados desde milhares de anos e muitas populações ainda continuam a usá-los. Indiretamente usados como ração para o gado, suínos, aves e peixes. Ao se usar pesticidas, gastam-se fortunas todos os anos para proteger safras que contêm por volta de 14% de proteína, e mata-se outra fonte de alimento, que pode conter até 75% de proteína animal de alta qualidade. A criação de insetos tem um impacto ambiental menor em comparação com as criações atuais e reduz o potencial de aquecimento global do sistema alimentar. Produzir 1 kg de insetos requer cerca de 10% da ração, água e terra utilizados para produzir o mesmo montante de carne bovina e gera apenas 1% de gases de efeito estufa. A criação de insetos utiliza menos espaço. Podem ser alimentados com resíduos de alimentos em vez de grãos cultivados, portanto, potencialmente evitando o transporte de longa distância. Insetos podem se alimentar de subprodutos orgânicos e biomassas, que não competem diretamente com o suprimento de comida humana, além de terem mais eficiente conversão alimentar em proteína. Quais as vantagens de se usar insetos como ração animal? Muitos peixes cultivados comercialmente são predadores naturais de insetos e, portanto, a farinha de peixe pode ser substituída por farinha de inseto na alimentação dos peixes. Esta substituição aliviaria a pressão sobre os cardumes marinhos, que são capturados para a produção de ração, e teria benefícios significativos para o futuro da biodiversidade marinha. Estudos indicam que a maioria das espécies de insetos possuem grandes quantidades de proteína de qualidade. Essa proteína inclui aminoácidos essenciais, como lisina, metionina e leucina, que são limitadas em fontes proteicas de origem vegetal. Farinha de inseto apresenta níveis de proteínas e aminoácidos melhores do que farinha de soja. Comparativo: quilogramas de ração para produzir 1 kg de alimento. Frango 4,5 kg. Suíno 9,1. Bovino 25. Grilos 2,1 kg. Litros de água para produzir 1 grama de proteína. Frango 34 litros. Suíno 57. Bovino 112. Grilos 23 litros. O comércio de insetos para alimentação animal é comum em diversos países. São as chamadas biofábricas de insetos comestíveis, que atendem zoológicos, pet shops, criadores e institutos de pesquisa. Insetos são alimentos muito palatáveis para a maioria dos animais de estimação. Atualmente, podemos transformar insetos em farinhas e adicioná-los a qualquer dieta ou ração. O mercado para alimentos peletizados e extrusados é praticamente inexplorado no Brasil.
Considerando a previsão de crescimento da população global e o aumento da demanda por alimentos com o correspondente aumento do uso de recursos naturais, é urgente a busca por alternativas de produção sustentáveis. A produção dos alimentos que consumimos sobrecarrega o meio ambiente com efeitos adversos. Precisamos, portanto, ter alternativas sustentáveis tais como o uso de insetos na forma de ração para a criação de animais. Foram catalogados mais de 2.000 espécies de insetos, que podem ser criados como alimentos. São uma excelente fonte de proteínas. São mais eficientes na conversão de alimentos e demandam menos espaço, água e outros recursos. Seu uso como nutriente certamente irá reduzir o potencial de aquecimento global do sistema atual de produção de alimentos e diminuirá a demanda por recursos naturais.